É um tornado esse dali, ó. Esse dali é um tornado. Saia, Ainda bem que nós saímos. No dia 7 de novembro, a Prevods emitiu o primeiro Outlook de nível 4 para o Brasil do ano, e o primeiro dos 3 Outlooks com risco principal de tornados. A maior preocupação, obviamente, do evento era tornados. Preocupação que, infelizmente, se tornaria realidade. É um tornado esse dali, ó. Esse dali é um tornado. Porém, Poucos esperavam o que realmente estava por vir. e mais tarde, naquele dia, muitas famílias tiveram a experiência mais traumatizante de suas vidas. Um ambiente instável e extremamente volátil tomava forma sobre a região sul do país, algo que já estava sendo observado pelos meteorologistas da Prevods há dias. Um amplo setor quente se estabeleceria na região e odógrafas mostravam vorticidade brutal nos níveis baixos da troposfera, trazendo condições ideais para tornados se desenvolverem. Os meteorologistas especializados em tempos severos, preocupados, comentavam sobre a previsão para o dia seguinte. A previsão era clara: um setup clássico para ondas de tornado se estabeleceria na região sul do país. O grupo, avaliando o perigo iminente, rapidamente começou a espalhar os alertas, com uma única e clara mensagem: tornados fortes, significativos e de longa duração poderiam se desenvolver sobre a região. Eles faziam o seu melhor, porém, sabiam que, com o Brasil totalmente despreparado, os sistemas de alertas falhos, nada de bom poderia se esperar. Enquanto isso, páginas e institutos de previsão focavam erroneamente suas previsões em ciclones e linhas de instabilidade, algo insignificante em comparação ao perigo principal. Isso, inevitavelmente, criava uma falsa sensação de segurança no público, e ao cair da noite, nada podia ser feito além de esperar pelo que haveria de vir no dia seguinte. Pela manhã, supercélulas de tempestades começaram a disparar no Paraguai e Misiones, na Argentina. E, como esperado, cada nuvem que surgia no céu absorvia a dinâmica extrema e já começava a girar cedo. O primeiro suposto tornado do dia já apareceu logo pela manhã, no Paraguai. Uma supercélula clássica parecia ter algo rotacionando em solo. Mas isso era só o começo. Uma supercélula de longa duração, enquanto se aproximava do Rio Grande do Sul, produziu 2 tornados relativamente intensos, um próximo a Campo Grande, Misiones, Argentina. O tornado dura pouco tempo e rapidamente dissipa. Porém, a supercélula produziu outro tornado mais a leste, desta vez bem largo. Mas de novo, assim como o anterior, o tornado perdeu rapidamente força. A supercélula continua sua trajetória por território argentino. Enquanto isso, uma outra supercélula, próximo à fronteira do Rio Grande do Sul, produziu outro tornado, próximo ao município de El Soberbio. O tornado não se torna algo significante e rapidamente dissipa. As supercélulas começavam a adentrar no Rio Grande do Sul às 1h da tarde, produzindo o primeiro relato de tempo severo no Brasil do dia. Enquanto isso, novas supercélulas começavam a disparar no Paraguai e Argentina, produzindo granizo gigante e estruturas magníficas. Um grupo notável de supercélulas avançava pelo norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Estas supercélulas
desenvolveram características típicas de supercélulas clássicas enquanto avançavam sobre o território brasileiro, se juntando e formando um grupo de supercélulas com mesociclones nítidos no radar, e hooks bem definidos. Uma delas avança em direção a Itapiranga, Santa Catarina, e Sandra, vendo as nuvens escuras avançarem, tirou uma foto da tempestade. Às 14 horas, supercélulas tornádicas vindas do Paraguai e Argentina já avançavam para Santa Catarina. Ancoradas em superfície, ingeriam toda a vorticidade disponível no ambiente e estavam prontas para produzir tornados atrás de tornados. A primeira supercélula a produzir um tornado nesse meio foi a sul de Bernardo de Irigoyen, um tornado fraco e de curta duração que foi detectado pelo radar da cidade. O tornado atinge apenas regiões de mata, porém outra supercélula se aproxima da cidade e produz outro tornado também flagrado pelo radar. A supercélula avançava com TDS para o sul da cidade. Enquanto o tornado estava nas proximidades da cidade, o sinal do radar sumiu. Porém, o tornado avançou com ventos fortes e causou danos consideráveis à parte sul da cidade. Enquanto esse tornado terminava sua passagem, uma outra supercélula se preparava para produzir o seu próprio tornado. O tornado toca o chão e atinge o norte da cidade às 16h30. Ao que parece, o tornado foi forte o suficiente para deixar a cidade diversas horas sem energia. Às 17 horas, um outro tornado se aproxima de Xanxerê e acerta a cidade, causando danos leves às estruturas. Apesar de não muito forte, este tornado reviveu lembranças de outro tornado, categorizado como High-End F2, que atingiu a cidade há 10 anos atrás, causando danos fortes à cidade e sendo um dos mais bem documentados do Brasil. Voltando ao foco, esta mesma supercélula continua e entra em Faxinal dos Guedes e causa mais um tornado, causando danos à vegetação antes de se dissipar. Apesar desses tornados terem se dissipado, a atmosfera ainda não tinha acabado de demonstrar o seu poder. E o pior ainda estava por vir. No estado do Paraná, supercélulas tornádicas atravessavam seu território, se estabelecendo e se intensificando, se preparando para demonstrar o total poder que a atmosfera tinha disponível naquele dia. Uma delas, uma supercélula surgida do território paraguaio, veio a produzir um monstro que iria mudar vidas para todo sempre. Assim nasceu o tornado de Rio Bonito do Iguaçu. O tornado toca o solo por volta das 6h20, próximo a Quedas do Iguaçu, e começa a produzir danos de intensidade F2 à vegetação. Ele atinge apenas zonas de matas e áreas dominadas pelo agro, enquanto se desenvolvia, se movendo para leste, se aproximando de mais uma pequena cidade chamada Rio Bonito do Iguaçu. O morador da região grava sua aproximação. O monstro agora estava escondido atrás de uma espessa massa de chuva. Uma câmera de segurança fez um time-lapse da tempestade antes de chegar em Rio Bonito do Iguaçu e quando passou pela cidade, mostrando a sua forte rotação. Enquanto isso, Ivandro dirigia na BR-158 indo para Rio Bonito. Ele percebeu algo estranho ao seu norte, uma gigantesca e escura nuvem que parecia estar em contato com o solo, indo diretamente para sua cidade. Ele rapidamente puxa o celular e começa a gravar, enquanto o monstro se aproximava. Neste momento, o tornado rapidamente intensifica para F4. Apesar do tornado não parecer muito grande, a rotação tornádica se estendia muito além da sua área de condensação, que fez ele parecer bem menor do que ele realmente era.
Na cidade, em meio aos trovões, moradores relatam ouvir um rugido estranho, algo que eles jamais tinham ouvido antes. O rugido então fica cada vez mais alto e começava então a escurecer. Não havia muito tempo para mais nada. O tornado, agora violento, adentra a cidade com ventos tão fortes a ponto de cavar o chão. Fenômeno conhecido como ground scouring. Um morador percebe o comportamento estranho da paisagem e começa a filmar, enquanto o tornado atinge um ferro velho e lança carros de lá como brinquedos. Ele vai em direção a uma escola e destrói completamente, deixando apenas parte debaixo das paredes para trás. Frentistas de um posto desavisados começam a gravar a sua aproximação e acabam registrando o posto de gasolina que trabalhavam, sendo devastado pelos ventos em segundos. Neste mesmo momento, uma igreja próxima à escola foi completamente engolida pelo monstro e se encontrava diretamente no centro do tornado. Seu teto e suas paredes, bem construídas, foram arrancadas pela força brutal do vento. Enquanto isso, Nino gravava o tornado de sua residência. Era possível notar rotação forte e um rugido alto, e também subvórtices do tornado. Logo em seguida, o supermercado é atingido e gravemente danificado. Mais à frente, ele arranca completamente algumas casas de suas fundações. Continuando a espalhar o caos, o tornado arranca a cobertura de um estacionamento e chega a capotar um. Ele continua avançando e destruindo casas de alvenaria. Diversos veículos são arremessados e danificados completamente. Um morador de dentro da cidade conseguiu gravar o tornado atingindo a sua localização. Ali é um tornado. Apesar de seu registro ser impressionante, minutos antes, Lindomar, não muito longe dali, conseguiu gravar o tornado chegando e atingindo a cidade. No vídeo, o roar do tornado é claramente audível. O tornado, então, finalmente termina sua passagem pela cidade e segue por uma longa trajetória de zonas de mato até se dissipar, dezenas de quilômetros depois. Apesar deste tornado ter dissipado, a sua supercélula ainda não tinha acabado e produziu um outro tornado, um tornado entre Candoí e Guarapuava. O tornado então toca o solo e rapidamente se intensifica para um forte tornado. Nos seus primeiros momentos de existência, ele é filmado por fazendeiros locais, se contorcendo em meio à noite e sendo iluminado por raios da sua tempestade. O tornado avança por zonas de mata enquanto se intensifica e também aumenta de tamanho, provocando danos incríveis à vegetação, ground scouring intenso, e atinge algumas casas, destruindo completamente 3 delas. O tornado passa a sul de Guarapuava, fazendo a cidade se esquivar de uma tragédia terrível. Se o tornado tivesse atingido a cidade em cheio, seria uma das piores tragédias climáticas que esse país já viu. Finalmente o tornado começa a perder força e se dissipa. Apesar de nunca ter atingido áreas urbanas, os danos à vegetação e em algumas casas demonstram a intensidade desse tornado. Algumas dezenas de quilômetros mais a norte, o outro tornado toca o solo e atinge a sul da cidade de Turbo, sendo categorizado como F2. Cuidado, os fios! Cristina! Cuidado, os fios, Cristina!
A destruição era completa. Não havia sobrado muita coisa. Aproximadamente 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi completamente atingida pelo tornado. As árvores mostravam dano severo, depenadas e parcialmente descascadas, algo normalmente visto apenas em tornados mais fortes. A paisagem se tornou irreconhecível, carros capotados, casas varridas, edifícios severamente danificados. Rio Bonito do Iguaçu havia experimentado a força de um tornado F4. A noite daquele dia foi tomada por escuridão e silêncio, sendo iluminada apenas pelos faróis e giroflex dos veículos de emergência. Nos arredores, no entanto, o caos se instaurava. Hospitais estavam lotados de feridos de Rio Bonito nas cidades próximas, especialmente em Laranjeiras. Ao todo, 4 pessoas morreram deste tornado. Enquanto isso, as tempestades, agora desorganizadas, migravam para o estado de São Paulo. Elas, porém, não tinham força para produzir tornados significativos, havendo produzido só mais alguns tornados ainda a norte da vila. O dia amanhece em silêncio em Rio Bonito. Os moradores trabalhavam para reconhecer apenas o que sobrou depois de um tornado violento ter atingido sua cidade. Apesar disso, órgãos, institutos, defesas civis relutaram para reconhecer a classificação dada aos tornados pela Prevots, classificação preliminar, feita em parceria com institutos internacionais. Mas depois de muito tempo, estes grupos reconheceram a classificação dos tornados feita pela Prevots. Esta onda de tornados, porém, foi uma das 3 que aconteceram em 2025. Uma ocorreu dia 22 de junho e a outra dia 22 de setembro, com 20 tornados em São Paulo. Este vídeo está sendo publicado 28 dias depois do tornado na cidade. Os moradores relatam que a cidade já está abandonada pelo governo. O tornado instaurou um caos para os moradores. Danos psicológicos, econômicos, financeiros, estruturais. Até quando o Brasil não vai ter estrutura para dar suporte a esses eventos, seja na área da previsão, na área do monitoramento, na área da recuperação.